ambientais que hoje o polo existe. Então, essa questão da gente discutir um projeto aqui, a partir do momento que todos esses critérios ambientais e de diminuição dessa densidade habitacional que vocês mesmos colocaram na oficina, e foi Cecílio, dos itens que a população pediu nas oficinas e a nossa equipe acatou, porque entendemos que isso tem que ser realmente um crescimento planejado, ordenado e mensurado. Então, isso foi um pleito, Cecílio, das oficinas que foi solicitado. A questão dos corredores ecológicos, o vídeo da Secretaria do Verde está aqui. Nós mapeamos e temos sim uma preocupação com os animais, Paola, porque eles são os corredores ecológicos. E a gente não coloca na lei esses parâmetros, nós não temos como exigir dos projetos. Então, é importante essa participação de incluir esses critérios. Pessoal, deixa eu dar a palavra, por favor. Critérios urbanísticos, critérios de adensamento, nós conseguimos exigir nos projetos. Então, é importante a visão da sociedade, então a questão hídrica. Como que o poder público pode exigir nesses projetos lagoas de detenção, caixas de retenção, permeabilidades maiores? O PIX traz uma permeabilidade de área verde muito maior do que a lei hoje exige. A audiência e a também produtiva, e vocês, vereadores, têm um papel fundamental de trazer propostas assim que complementam a nossa lei. Vocês têm um papel de nós trouxemos a universidade. O poder público, eu estou com a palavra com vocês, o poder público foi buscar da universidade o que tem mais de conceitos técnicos dentro de um projeto de master plan. Então é importante vocês, vereadores, construírem com a gente para que a gente faça um planejamento ordenado e sustentável. Então, a questão social pode, mas o mercado, vereadora, vai ter que regulamentar isso. Por quê? Todo mundo aqui mora na sua casinha. Todo mundo aqui trabalha e precisa do emprego. E a construção civil então, a gente está equilibrando isso. Uma densidade e a possibilidades habitacionais pode. Mas sabe como pode vir uma proposta legislativa também para emenda? A questão de como a gente deveria essa legislação. Então a gente tem que construir isso junto com o poder. Não é só gente. Construção civil pode manter. Não pode desistir, não vou falar, eles estão falando. Eles querem falar. Eu acho que eu não preciso de ninguém do governo me falar qual é o meu papel, qual que não é. Segundo lugar, eu não vou apresentar nenhuma proposta de emenda num projeto que eu não acredito. Então, assim, me desculpe, esse projeto é do governo, não é da oposição. Eu estou na oposição, só estou lembrando, para quem é do governo aqui, que eu não tenho nenhuma concordância com esse projeto. Não tenho nenhuma concordância. Eu não vou realizar aqui. Entendeu? Obrigado. Eu quero agora. Presidente, posso complementar só a resposta da secretária Carolina? Por favor. Em relação à questão das habitações sociais, a vereadora Mariana Conte comentou sobre a questão do zoneamento. Hoje, no plano diretor, a gente não tem mais o zoneamento de interesse social. Então, ele pode ser feito em qualquer zoneamento. E a segunda coisa, o BIS prevê
que aonde você for fazer habitação para moradia social, você tem um aproveitamento maior do que teria se não fosse de interesse social. Então, nos eixos onde é se for interesse social, você pode fazer 2 vezes. Então, existe um incentivo às habitações de interesse social dentro do município. Agora nós vamos ouvir a população. Aqueles que já se dirigiram, por favor, venham até o microfone. O nome completo, por favor, nome completo. E façam o questionamento. 2 minutos. Bom dia, população de Barão Geraldo, de Campinas. Bom dia, vereadores. Meu nome é Wagner Romão, sou morador de Barão Geraldo. Vereador! Eu queria agradecer essa presença maravilhosa aqui. Foi um processo de muita luta que a gente conquistou e está podendo fazer o debate aqui na Câmara dos Vereadores nesse momento. Nós conquistamos esse processo de participação e a gente construiu uma outra proposta anti-BIDs de zoneamento para aquela região de Barão Geraldo. Então, eu queria aqui, em primeiro lugar, me colocar aqui com o presidente Rossini. Rossini, nós somos de um comprometimento da Câmara de Vereadores de Campinas que nós vamos ter oportunidade de apresentar nessa casa a nossa contraproposta à proposta que foi apresentada pelo governo. O debate público sobre aquela região. Realmente a gente possa ter tempo comum, tempo igual à da Prefeitura para apresentar a nossa contraproposta. Em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte, ao longo de todo o processo participativo, de maneira mais geral, nós sabemos que o zoneamento daquela região é ruim. Tanto aquela parte norte, que é horrível, porque ela foi mudada no contexto de 2018, como também a parte do Ciatec, que ela tem problemas, a gente sabe disso. Só que nós não vamos resolver, nós não podemos resolver apenas aquela parte, como se ela fosse algo imprescindível para o projeto do RIDES, da Unicamp e da PUC. Em nenhum momento aqui, os representantes da PUC e da Unicamp colocaram o BIDES como algo imprescindível para a realização do RIDES. Em nenhum momento, a Prefeitura sempre traz a diversidade para tentar legitimar isso, e a gente sabe que não é necessário que essa mudança ocorra para que o projeto do RIDES aconteça. E aí eu queria dizer o seguinte, pessoal, Barão Geraldo, aquela região, está sofrendo um grande assédio de grandes empreendimentos. Do lado da Unicamp tem o Alphaville, que vai ter ali dezenas de milhares de pessoas. Do outro lado da Campinas Mogi tem um novo empreendimento lá, já praticamente acontecendo. E tem mais pelo menos 9 empreendimentos naquela região. Então a colocação de que você vai precisar de colocar gente para morar ali, para que aquela área seja dinamizada, ela é equivocada, ela é injusta, inclusive, com a população do Recanto dos Dourados, que passa necessidade, com a população do Village, que passa necessidades grandes lá em Barão Geraldo. Está concluído. E é um absurdo que a gente venha aqui defender um modelo de cidade inteligente quando a gente tem uma população do entorno que passa tanta necessidade. Então a gente precisa fazer a discussão no plano diretor a partir de 2025, porque a gente precisa pensar aquela região de uma maneira muito mais complexa do que só aquela do outro. Obrigado. Sou bióloga. Eu queria saber os critérios usados para o reconhecimento das áreas de inundação dentro da área do projeto do PIDES e do IDES. Oi, eu queria pedir desculpa a Inácio Brito Moreira de Azevedo, eu sou do Berra Vaca. Eu quero pedir desculpas porque eu intervi há pouco sem permissão, mas agora eu tenho, então eu vou falar. Ninguém pede nada.
E como meu negócio é cantar, meu negócio é berrar, é o que eu vou fazer aqui. Ó campineira, por que estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? A nossa terra vai ser loteada em prédios e edifícios, nem chance o verde teu. A nossa terra vai ser loteada em prédios e edifícios, nem chance o verde teu. Vem, campineira, vem sem temor. Vamos pra rua que Campina é minha, é sua. Ela é muito mais bonita, a prefeitura é que esqueceu. Ficou vermelho. Mas dei o recado. Bom dia, Paulo Mariante, advogado popular, Fórum Municipal de Defesa dos Direitos Humanos de Campinas. Queria saudar aqui a mesa, toda a plenária, e inicialmente queria fazer uma observação. Foi o Fórum Municipal de Defesa dos Direitos Humanos que foi ao Ministério Público denunciar o que se estava fazendo e o Ministério Público no plenário da Câmara, gravado, registrado, que o Ministério Público se moveu por fake news. Lamentável. Mas vamos ao debate, então. É interessante que esse projeto é apresentado, e aí é necessário que as universidades, que a Unicamp e a PUC, se coloquem como um projeto muito bom, e a Unicamp e a PUC legitimando esse projeto. Primeiro vamos relembrar que não é de hoje que em Campinas se discute a destruição da sua área rural. E isso é considerado uma questão menor. E aí foi dito, inclusive aqui, por um dos representantes do Executivo, bom, mas essa área não é mais rural. Ora, porque o Executivo fez isso. É a tática do voto na sala. Que vergonha esse argumento. É isso que a Prefeitura vai dizer para defender o PIX, que não é PIX, que não é desenvolvimento e não é sustentável. Nós temos que trazer aqui, como população de Campinas, não sou morador de Belo Geral, sou morador do centro, e queria aqui registrar, é preciso que a população de Campinas, lá no Ouro Verde, lá no Campo Grande, aqui no centro, de toda a cidade inteira, o PIX não é um problema só de Barão Geraldo, é de toda a cidade, degradou uma parte da cidade, degradou toda a cidade. E como é possível que uma secretaria de planejamento despreze tanto aquilo que ela deveria fazer, que é o planejamento? PIX não, pelo que toda a vocação rural das áreas foram destruídas, enfim, por uma Campinas para todas e todos. Obrigado. Eu sou Vitor Augusto Petrucci e participo do movimento ambiental há muito tempo. É triste ver isso, hein? Muito triste. 99% dessa mesa, ela se apresenta como promotora de um projeto que não tem absolutamente nada de sustentável. E elas incríveis nas apresentações, a melhor delas, drenagem sustentável, calçadas ampliadas, prédios de 12 andares para justificar isso ou aquilo, ou não sei o que, ou não sei o que. Eu participei de todas as consultas públicas durante o início do lançamento do projeto. Praticamente todas as de 2022. Certo? Isso era uma consulta? Bom, era mais ou menos o que nós vimos hoje. Moça, eu preciso de água. Doutrinação por parte do governo e oposição por parte da população. Mas hoje o governo vem dizer: tivemos consultas públicas. Moça! Sim, tiveram! Com esmagadora manifestação de oposição ao PIX. Manifestações diretas. Concluindo, só tenho uma conclusão para fazer. O PIX tem 3
propostas fundamentais. A primeira delas é expropriação imobiliária. A segunda dela, especulação imobiliária. E a terceira, igual às duas anteriores. Obrigado. Bom dia. Naná Costa da Silva, eu sou artivista e faço parte do Afoxé Meu. Eu acho muito engraçado, de repente, o avanço tecnológico, a tecnologia virou uma entidade que a gente precisa proteger para ela poder avançar, né? Em detrimento do quê? Da natureza. Em detrimento da natureza. É mais importante a gente garantir, né, que seja fácil para que tenha um avanço tecnológico do que a gente manter as nossas áreas verdes, as áreas de preservação. Eu acho muito estranho essa inversão de valores que está acontecendo em plena época de emergência climática. A gente está discutindo isso aqui. E a outra questão é o seguinte: quer gerar emprego através da construção civil? Então nós precisamos do quê? De políticas públicas, né? Para habitação popular. É disso que a gente está precisando. É para gerar emprego assim, dessa forma. Porque eu sou campineira, eu nasci aqui. E quando eu saí do hospital com a minha mãezinha, a gente foi pro banco de uma praça. Porque em 1965 já era difícil ter uma habitação aqui em Campinas, pagar um aluguel. E hoje está ficando cada vez mais difícil. Bides, não! Bem, companheirada, bom dia. Eu sou Antônio Carlos, da Cruz, mais conhecido como Tonhão Brother, faço parte da direção do Sindicato Metalúrgico. E aqui, essa casa, para nós não é nenhuma novidade produzir essas políticas que, de fato, é antagônica ao interesse da maioria da população, tanto a casa quanto a própria prefeitura na representação do prefeito atual. Mas o que mais me entristece, né, e deixa indignado é ver duas universidades de nome, de peso, que deveria estar desenvolvendo ciência e tecnologia, no sentido que era uma das suas principais funções, no sentido da preservação da vida, está aqui endossando um projeto que é contrário à política. Nós estamos atravessando, muito bem dito pela companheira Mariana, um processo, né, de degradação do meio ambiente, um processo de destruição da natureza tão devasso que apenas a gente está começando a sentir o sintoma. Porto Alegre está aí. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, deu um exemplo do que vai acontecer em Campinas, no estado de São Paulo e no Brasil, se a gente de fato não ter política séria e enfrente essa questão. E o que nós estamos vendo é totalmente contrário. É por isso que a gente vem aqui se posicionar. Eu moro no DIC. E venho aqui contra esse projeto que está sendo desenvolvido em Barão, que eu sei que as consequências também vai nos atingir. Bom dia, falar aqui olhando para quem está realmente preocupado com a situação ambiental da cidade de Campinas. Meu nome é Alice Sampaio, sou estudante de mestrado em Sociologia na Unicamp, sou membro também da Comissão Popular da Água e do Clima, e vim aqui também colocar algumas coisas. Primeiro que o PIDES é um projeto negacionista, é muito importante que a gente entenda isso. O PIDES é um projeto negacionista. No momento que a ciência fala que a gente precisa construir cidades, adaptar cidades para as mudanças climáticas, o que a Prefeitura de Campinas está fazendo, via os interesses da especulação imobiliária, é entregar a cidade de Campinas para os ricaços. É isso que eles estão fazendo e promovendo a destruição ambiental. Segunda coisa, esse projeto ele é caracterizado como um projeto progressivo, de desenvolvimento, mas no Brasil o progresso está junto com o atraso. Não existe progresso sem destruição ambiental. Desde a colonização do Brasil, essa é a mesma história que conta pra gente. Não desenvolvendo sem
a gente vai acelerar esse processo, colocando Campinas na rota das cidades que vão contribuir com o aquecimento no mundo inteiro. O BRICS, como foi dito, promove a impermeabilização do solo, as enchentes vão se tornar cada vez mais frequentes, essa vai ser a nossa realidade. As árvores urbanas vão ser removidas e as árvores também da região, que vai promover um calor ainda mais extenso. A biodiversidade da área vai ser comprometida, muitos animais silvestres, inclusive, podem perder a vista, estão em risco. E aí, para terminar, é uma vergonha que a Unicamp esteja envolvida nesse projeto, sim. Olha, se o prefeito participa disso, fora Dário! Fora Dário! Professor aposentado, e primeiro eu quero lamentar o envolvimento, ao nível que chegou o envolvimento das universidades, inclusive da PUC, da qual o professor 32 anos, mandaram embora de lá, mas pelas questões que estão sendo colocadas e que aparecem nesse vídeo que nós assistimos aqui, que são falseamentos de um urbanismo que já está superado, que traz modismos, que traz imagens bonitas das cidades do interior, dizendo é isso que nós vamos ter. Não vamos ter nada disso. Essa lei não leva a essas coisas que são colocadas nas imagens que a prefeitura passa, porque a prefeitura passa a imagem de catálogos das grandes imobiliárias em Campinas. É a maneira esse catálogo que a prefeitura coloca aqui é um absurdo. Nós continuamos insanos nessa cidade. Nós continuamos com uma cidade que não cresce mais, que tem espaço de sobra para caber mais 300, 400 mil habitantes dentro do perímetro urbano dela, indo para todos os quatro cantos, satisfazendo essa saga da especulação imobiliária e transformar cada metro quadrado de zona rural em commodity. E sabe para quem se vende esses prédios? Especuladores. A maioria dessas unidades habitacionais não são vendidas para uso, para moradia, elas são vendidas para especuladores. Esse projeto de lei é uma vergonha, é a maior vergonha depois da expansão imobiliária dos anos 50, que fez 2 vezes o tamanho de Campinas em loteamentos que até hoje são problema. Esse vai ser o problema do século 22 se insistir nessa lei que transformou o nosso rural em zona urbana. Absurdo. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Marcela Moreira, eu sou professora e também ex-vereadora dessa casa, e moradora lá em Barão Geraldo, participei da comissão. E eu queria dizer, em primeiro lugar, que essa participação popular, que é tão aventada aqui, ela foi arrancada graças à mobilização dos moradores de Barão Geraldo, porque essa audiência que está acontecendo hoje deveria ter acontecido no ano passado, a desejo da prefeitura. Então, todas essas oficinas que estão sendo colocadas de participação popular foi graças à nossa participação e à nossa exigência, indo para o Ministério Público, o Ministério Público exigindo da prefeitura que houvesse essas oportunidades. Não basta a gente ter a oportunidade de falar se aquilo que a gente fala não é incorporado no projeto. Não tem uma única linha nesse projeto que incorporou todas as falas. Eles estão desesperados aqui para colocar a nossa assinatura, para apresentar para o Ministério Público, para falar, teve participação popular. Eu não quero que a minha assinatura seja usada para dizer que teve participação popular. Eu quero que aquilo que a gente defenda esteja nas emendas e esteja previsto no projeto. E não é isso que está acontecendo. Ah, não tem condomínio
bom. PIDs não! PIDs não! PIDs não! PIDs não! PIDs não! E no final, fora Dário! No Dário! Assim não dá! Bom dia a todos. Meu nome é Cristina Oliveira, sou advogada, sou representada e moradora do bairro Geraldo. Eu queria colocar duas questões, a gente está aqui com uma audiência que foi promovida pela Comissão de Legalidade, né? Duas questões que dizem respeito à legalidade, né? A primeira delas é que o PIDs é zona urbana sim, já é zona urbana na área do PIDs, né? Foi inserido no perímetro urbano de forma ilegal. Não respeitou as exigências do Estatuto da Cidade, que é uma lei federal. Então, portanto, essa é no artigo 69 do projeto, a previsão sim de condomínio de lotes, tá? Condomínio de lote é condomínio, só que não é horizontal, é vertical, né? Ele dá condomínio de prédios, tá? Então, portanto, há previsão sim de condomínios. E a terceira questão, a questão de habitação popular que o vereador Cecílio colocou e foi respondido, e eu acho que a resposta não é satisfatória. Por quê? Porque o Estatuto da Cidade exige, é uma lei federal que exige que a área a ser inserida no perímetro urbano, ela tem que destinar um pedaço dela como zona de interesse social. Zona de habitação de interesse social. No zoneamento tem que estar previsto esta zona. A prefeitura, ela opta por fazer incentivo para a implantação de empreendimentos de interesse social. Qual é a diferença? Só para concluir. Na zona de interesse social, o empreendedor é obrigado a fazer habitação popular. Agora, o empreendimento de interesse social, que a prefeitura adota, o empreendedor faz todo o interesse dele, senão ele não faz. Então, portanto, não há previsão de habitação de interesse social. E isso é ilegal, porque isso é exigência do Estatuto da Cidade. Eu acho que a Comissão de Legalidade deveria observar isso. Bom dia, meu nome é Thiago Fernandes de Lira, eu sou secretário da Sociedade Protetora da Diversidade das Espécies, a PROESP, que é a entidade ambientalista mais antiga da cidade de Campinas, a segunda mais antiga do Brasil. Então, eu estou aqui representando essa história de luta aqui da PROESP. Eu queria fazer uma pergunta muito simples. É possível desenvolvimento sustentável sem participação popular? E a gente está falando de um governo, especificamente de um governo que na história aqui da cidade de Campinas é um governo que cassou uma Assembleia do Conselho de Meio Ambiente, cassou a minha presidência eleita. Eu entendo que esse governo cassou uma portaria, através de uma portaria cassou a presidência do Conselho. E mais, é um governo que não respeita os conselhos. Pergunta se o CONDEMA deliberou sobre o PIDs, se o CONDEMA deliberou sobre a Lei 207. Pergunta se há participação popular efetiva. Então, como ter desenvolvimento sustentável sem participação popular efetiva? Então, é um governo que não respeita. E eu queria trazer aqui um fato que foge um pouco do PIDs. Eu queria falar sobre a Sara Gabriele, que morreu essa semana. E está aí, porque ela está falecida aí. E isso, senhor vereador, senhor presidente, essa casa aqui, no meio da década de 90, ela votou e aprovou autorização para que Magalhães Teixeira fizesse a canalização do Córrego do Sarrão. E a PROESP, do mesmo jeito que a PROESP aqui hoje se pronunciar contra o PIS, lá no meio da década de 90, a PROESP pronunciou contra. A PROESP foi contra esse projeto. E essa casa vai insistir nesse erro. A morte dessa menina é mais uma na conta dessa casa aqui, e na conta do governo. Então, lembrar que Sara Gabriele, que hoje é lembrar que o projeto do PIS é um projeto contra o interesse comunitário, é contra o desenvolvimento social, é contra o desenvolvimento ambiental. Então, eu queria que os vereadores, eu acho que é difícil pedir isso dos senhores, é muito difícil dos
os senhores se atenham, tenham um pouco de consciência, de responsabilidade. Quando os senhores for votar esse projeto do PIX, lembra da Sara Gabriela e lembre que essa casa fez isso, foi essa casa que fez isso. E esse eu vou terminar, vereador, e dizer que não é possível um governo que soterra a participação popular, que não permite participação popular, é impossível discutir desenvolvimento sustentável. Meu nome é Augusto Ventura, sou biólogo, educador ambiental há mais de 10 anos como biólogo da Fundação José Pedro de Oliveira, atualmente conselheiro titular do Conselho de Administração da Fundação José Pedro de Oliveira, mas eu venho aqui hoje como um cidadão representando a Coalizão pelo Clima de Campinas, que é um grupo que tem mais de 170 pessoas indignadas com a atuação do poder público em Campinas, que resolveram se organizar para pressionar o poder público, porque a gente não é ouvido. Eu estou há mais de 10 anos como servidor público, como biólogo, e sou eu que estou na frente da luta, sou eu que estou na frente do trabalho pela conservação do meio ambiente, pela criação dos corredores, pela inclusão social, pela gestão participativa de bens naturais comuns, das unidades de conservação, pela uma visão de integração da gestão ambiental pública através da criação de corredores ecológicos, que no discurso de conveniência aqui dessas pessoas que estão defendendo o PIDs, vem dizer que vai ter corredor ecológico no PIDs, mas eu discordo que aquilo seja, porque passar uma tinta verde no mapa e dizer que é corredor ecológico não vira corredor ecológico. É necessário que se garanta a permeabilidade da paisagem, para que o fluxo genético e o fluxo genético das populações da fauna nativa e da flora nativa sejam garantidas para que realmente exista corredor ecológico. Senão vira campo de confinamento de fauna. E o que a gente vai ter no futuro são desertos de fauna com flora, mas sem fauna. Eu queria falar, eu não sou ouvido, eu considero que eu não participei desse processo de construção. É muito conveniente, outro discurso de conveniência dizer que existe debate social, que existe debate público na construção dos projetos, porque não existe.